Então, quer dizer, a internet nasce com esse espírito libertário, uma declaração de independência do ciberespaço aí do Barlow, e o ponto, na minha opinião, é mais complicado do que isso, porque o que acontece é o seguinte: a internet deu, evidentemente, voz para todo mundo, evidentemente também, né, o pessoal em geral fala sem eh, eh, muita pensata anterior, sem, digamos, meditar muito sobre o que vai dizer, porque é fácil falar qualquer coisa. Humberto Eco, inclusive, foi bastante ácido nisso, ao dizer que a internet deu voz a pessoas que são, digamos, um pouco imediatistas e não pensam com cuidado no que estão falando. Mas eu acho que você deve poder falar o que você quiser, evidentemente, mas você responde pelo que você fala e pelo que você age. Se eu falo algo que é uma ofensa a você, a lei prevê crimes de calúnia, de difamação, de crimes de honra, o que for. Então, eu acho que o meu medo é que isso vire algo a priorístico, quer dizer, eu acho que isso tem que ser feito a posteriori, e você, evidentemente, é responsável por tudo que você fala. O fato de você ser livre para falar não quer dizer que você não será responsabilizado pelo que falou, mas isso é, na minha opinião, algo a posteriori, depois que você notou que o que foi dito é uma ofensa a alguém, é uma calúnia, é uma difamação indevida, etc. E tal. Então, na minha opinião, a internet deu, digamos, um grande espaço para todo mundo expor suas ideias. Isso é ótimo e também tem efeitos colaterais estranhos, como falei. Por exemplo, gera uma certa cacofonia, quer dizer, são ditas coisas que não têm muito sentido, eventualmente, e como isso é muito barato e fácil para cada um, o sujeito fala o que quer e depois vai, não era bem isso, me arrependi, etc. E tal. Eu não sei se nós estamos culturalmente, digamos, preparados para usar toda essa liberdade e essa amplitude que a internet nos deu, mas esse é um problema cultural complexo que não vai ser resolvido rapidamente. Se você entrega ferramentas, digamos, muito poderosas a pessoas que ainda não estão habilitadas a usá-las ou não estão preparadas a usá-las, sai um certo ruído, e a gente tem visto isso na internet o tempo todo. Então, a grande arte aqui é como navegar sem tolher o direito de cada um falar, mas também sem deixar de responsabilizar cada um pelo que diz, mas, na minha opinião, sem algo a priorístico, de dizer, não, eu acho que o que você vai dizer não é bom, então nem deixo você falar. Isso eu acho um pouco ruim, evidentemente, e acho inadequado. Evidentemente, eu e mais um monte de gente, a internet sempre é uma atividade coletiva, uma porção de gente se envolveu digamos, trazê-la para o Brasil, junto com outras redes acadêmicas. Na época, o público que usava a rede era basicamente público acadêmico. Então, havia uma porção de regras não escritas em que as pessoas se comportavam com contenção, com juízo, etc. e tal. E apesar, mesmo assim, havia os chamados flame wars, né, as guerras de opinião e tal, mas isso era absolutamente normal. Com a entrada em cena das BBS primeiro e depois dos provedores, né, que rapidamente migraram para a internet e com acesso geral de todo mundo, eu acho que houve um rebaixamento total da barreira de entrada. Quer dizer, se antes para você entrar na rede você precisava ter algum recurso específico, ter um computador ligado à rede, sua instituição está ligada à rede, etc. e tal, com o acesso do público em geral pelos provedores, essa barreira de entrada desapareceu e, com a barreira de entrada desaparecendo, também desapareceu uma barreira de fala, né? Você, evidentemente, nos velhos tempos, poucos falavam e muitos ouviam, né? Com a internet, do jeito que ela se difundiu, todos falam, todos ouvem, e como falei, esse é um dos pontos que eventualmente gerou uma certa dificuldade cultural que nós vamos lentamente absorvendo e tentando nos comportar adequadamente. Então, certamente a gente não previa, eu pelo menos não previa isso quando começamos nessa coisa de internet. A gente imaginou que isso ia ficar primeiro uma grande ferramenta para os acadêmicos, para conversarem com seus orientadores, com seus orientados, com seus colegas, etc. e tal, trocar dados. A rede tinha uma grande vantagem, você podia enviar um arquivo de dados que chegaria de forma não corrompida lá, que por telefonia não dá, e por correio normal levaria semanas ou coisa assim. Então ela deu um enorme poder para esse pessoal se comunicar. Me lembro que correio eletrônico na época era uma ferramenta espetacular, né? Os maiores figurões respondiam aos seus e-mails, porque eles eram considerados, se você conseguiu mandar um e-mail, você está na patota dos que entendem do que é isso, então você mereceria uma resposta. Hoje, praticamente ninguém mais usa isso, né? Considerado coisa de velho, né? Em suma, não vamos entrar nessa discussão. Mas eu acho que a internet
abriu essa porteira, que é extremamente positiva para todo mundo se expressar, mas também gerou uma certa superficialidade, né? Uma certa leviandade no que a gente faz nela, porque como a gente não tem muito prurido, a gente fala o que acha que tem que falar. Eu só lembraria que na internet, tudo que você faz, em geral, deixa rastros, quer dizer, uma mentira que você na internet é anônimo e que ninguém sabe quem você é. Eu me lembro de um quadrinho humorístico dos velhos tempos, que tinha um cachorro falando pela rede, dizendo: aqui é legal porque eu posso falar com quem eu quiser, que ninguém sabe que eu sou um cachorro. Isso, evidentemente, não é mais verdade. Todo mundo sabe qual é a raça de cachorro que você é, que tipo de ração você come, se você late muito ou pouco, tudo isso é hoje conhecido. Então, essa exuberância da internet não foi bem entendida ainda pelo público em geral e talvez está sendo usada, como falei, de uma forma um pouco leviana, e isso eventualmente pode gerar, digamos, efeitos colaterais ruins. Me assusta o impacto disso, digamos, na forma dos humanos se relacionarem e se comportarem em relação a isso. Pior ainda mais com o IA, que alguém comentou também. Eu fiz uns testes aí. Esse pessoal, as ferramentas de IA padrão, o ChatGPT, o Bard, o Private IA e outros que tem por aí, o que eu consigo detectar imediatamente é que eles são, primeiro, extremamente hábeis em conversar e fazem você se considerar um colega e conversar com você. A segunda coisa interessante é que eles são, né, eminentemente mentirosos, que eles falam um monte de mentira para você, mas eles falam com uma linguagem tão próxima da humana que você acredita naquilo. Quer dizer, eles estão muito mais interessados em abrir um diálogo e não estão muito preocupados se o que eles estão falando faz sentido ou não, né? Eu pedi algumas referências aí de um poema do Borges, por exemplo, e ele me mandou um poema em espanhol, que é do mesmo tema, mas que não tem nada a ver com o Borges, nunca foi escrito pelo Borges. Quer dizer, inventaram um poema inteiro para responder a uma pergunta que eu fiz. Ele, em vez de dizer não sei, não vi esse poema, não consegui encontrar, eles me geraram um poema que, se você for, digamos, incauto, você vai assumir que é um poema do Borges, e fala: oh, tem aí uma resposta legal. Quer dizer, isso é uma coisa diferente dos velhos tempos, que seria cavucar a informação. Nos velhos tempos, você ia na biblioteca procurar o que era, etc. e tal. Depois, com as ferramentas de busca, isso ficou mais fácil, mas mesmo assim você tem, sei lá, 40, 50 respostas para procurar e triar o que é melhor e o que é pior. Mas agora com o IA você ganha uma resposta só, escrita num português extremamente de qualidade, até melhor do que a maioria das pessoas que dialogam com você. E aí se você não tiver o mínimo sentimento de se aquilo é razoável ou não, você engole aquilo e sabe, sei lá, onde isso vai dar. Então, de novo, esse pessoal que diz: não, eles não sabem fazer matemática, eles eram as contas, tudo isso é bobagem, na minha opinião. A grande jogada deles é se colocarem como alguém que dialoga com você no mesmo nível de linguagem, e acho que esse é um grande perigo aí pela frente. Mas, de novo, eu não sou especialista nem em sociologia, nem em perigos dessa área, estou examinando o que me parece da experiência que eu tenho dessas ferramentas. Essa é uma abordagem evidentemente pessoal e mais de alguém da área de exatas, né? Eu acho o seguinte: se você responsabilizar quem emitiu a opinião errada, ou quem emitiu a opinião, digamos, danosa ou ofensiva, ou o que for, isso é menos, talvez seja mais trabalhoso de fazer, mas geraria um resultado muito mais eficiente. Se você simplesmente impede isso de acontecer a priori, você primeiro vai atingir pessoas que são inocentes, o que é uma coisa complicada, e segundo, você eventualmente não está coibindo, né, quem cometeu o dano. Então, eu acho que, por exemplo, eu não acho razoável que você pegue uma plataforma que já é poderosa para chuchu financeiramente e economicamente, são grandes, as chamadas big techs, e delas ainda mais o direito de decidirem se aquilo presta ou não presta, se aquilo é verdadeiro ou falso, se aquilo deve ou não ser dito. Eu diria que isso vai na contramão do processo. Se você, de fato, responsabiliza alguém pelo que fala, eu acho que é perfeitamente dentro do que a lei prevê, né? Se eu disser que você é um mentiroso e isso for uma mentira, eu serei culpado disso. Agora, eu tenho que poder falar para fazer isso. Então, até para eu poder caluniar alguém, eu tenho que poder falar, e depois eu pagarei pela calúnia que eu fiz. Mas se evidentemente eu não puder falar, eu não vou poder caluniar ninguém. Então, essa é uma solução que tem que ser vista com o devido cuidado. Eu acho que a lei, que exista uma lei que, digamos, impõe ainda mais ônus a quem fez o mal, me parece razoável. Uma lei que dê ainda mais poder a quem já é poderoso em excesso, não me parece uma boa ideia, mesmo porque eu não sei como eles usariam isso. Então, por exemplo, eu lembro que
o Decálogo do CGI, que eu acho uma obra bastante interessante. Ele diz que a responsabilização de algo dito na rede é sempre de quem falou, né? Agora, então, nos velhos tempos, a gente considerava que o intermediário não era culpado da má notícia enviada a alguém, na velha história de não puna o carteiro, não pela notícia que você recebeu. É que hoje, na verdade, os intermediários existem de vários tipos, né? Então, primeiro você teria que fazer uma taxonomia, uma classificação do que são intermediários. Existem intermediários clássicos, de fato, cuja única função é entregar para você uma notícia, uma mensagem que alguém, colega seu, gerou para você. Esse é um intermediário que, na minha opinião, deve continuar imune. Ele não tem nenhum envolvimento na qualidade ou no defeito do que ele entregou para você, da mesma forma que quando um carteiro entrega uma carta, você não vai bater nele se a carta for falsa ou mentirosa ou o que for, ele não tem culpa disso. Agora, você tem outras coisas, que esses intermediários clássicos evoluíram para uma função mais complexa, em que eles, por exemplo, além de entregar uma carta que você mandou para mim, eles pegam essa carta que você mandou para mim e acham que interessa também a Ana. Falam, Aninha, você não quer ver essa carta que o Daniel entregou para o Demi? Pode ser que te interesse. Aí, evidentemente, a Ana recebeu uma carta que não foi você que mandou, nem eu. Quem mandou foi o algoritmo que achou que ela devia ver aquilo. Quem é culpado aqui? Certamente é o algoritmo. Então, esse é um caso que você responsabilizaria. Quer dizer, se ela recebeu algo sem pé nem cabeça, é porque o algoritmo leu o conteúdo daquilo, ao contrário do velho intermediário que não sabe qual é o conteúdo da carta. Esse é o intermediário, entre aspas, que sabe o conteúdo da carta e usa isso para manter mais tempo conectado o usuário B ou C. De novo, pode ser sem nenhuma intenção maléfica inicialmente, mas certamente arcando com o ônus do que ele decidiu ao imaginar que eu quero aquilo ou que me interessa aquele conteúdo. Então, esse tipo de profiling, esse tipo de perfilamento que se faz do usuário, dizendo você gosta de notícias sobre futebol, ou sobre guerra, ou sobre o que for, é uma conclusão que eles tiram da nossa atitude na rede, e eu acho que isso é uma certa invasão, e aí tem a LGPD para nos ajudar, tem outras leis para nos ajudar. Eu diria que, na verdade, a gente tem bastante lei já. Acho que o que está faltando é aplicar a lei, digamos, adequadamente em cada caso. Eu não acredito que exista uma grande carência de legislação, porque os crimes de ódio, de difamação, o que for, existem estabelecidos na Constituição. Você tentar impedir que isso aconteça a priori, não dá. A lei nunca impede que aconteça um roubo, ela pune o ladrão, mas os roubos acontecem e não há nenhuma lei que impedirá que aconteça um roubo. Você espera que a educação gere menos atitudes ruins. Isso talvez seja meio utópico, porque isso não é rápido e não é fácil de fazer. E cá entre nós, isso evidentemente vem do começo, que as novas gerações estão muito rápidas nesse processo, mas eu realmente acredito que a única forma. Você tem duas soluções, duas alternativas. Uma delas é o seguinte: não, e ninguém acessa a rede nenhuma e deixa a rede para lá, esquece, voltamos ao tempo pré-internet, você escuta rádio e televisão e morreu. Bom, acho que ninguém quer isso, o pessoal quer todo mundo conectado. Bom, se todo mundo é conectado, todo mundo tem que saber, primeiro, tudo que ele fala ou deixa de falar, ele que gerou, e, portanto, ele responderá por aquilo. Eu não posso acusar alguém indevidamente se eu não tenho nenhuma base para aquilo, ou se eu estou fazendo isso só de propósito para prejudicá-lo. Agora, isso exige um arsenal tão grande que o pessoal tenta encontrar atalhos. Qual seria o atalho? Se você impedisse que aquilo saísse, você não precisaria correr atrás do autor. Então, se você puder fechar a torneira em algum lugar, né, não vai sair, digamos, conteúdo inadequado. Então, esse é um ponto que eu acho que não é por aí que iríamos, mas, em suma, eu, de novo, acho que você tem que responsabilizar cada ator do processo pelo que ele faz. Eu não estou dizendo que os intermediários são inimputáveis se eles, de fato, decidiram que eu devo receber algo que não foi um correspondente meu que mandou. Então, eles estão indo além da posição do velho intermediário. Agora, certamente, se você me manda algo, a culpa não é do intermediário. Então, é importante, eu falei isso também, acho que naquele caso lá, eu acho que se a gente não fizer uma taxonomia, se simplesmente disser, não, existem as plataformas, isso é um jeito ruim de tratar do problema. Você teria que definir qual é, digamos, a classificação de cada uma delas e qual a responsabilidade de cada uma delas a partir do tipo de serviço que prestam. Quem presta puro serviço de mensageria, eventualmente até em alguns casos eles alegam não conhecer o conteúdo, que eu acredito, não tem porque não acreditar, esse é um serviço tradicional de mensageria, quer dizer, se ele não sabe o conteúdo, ele não tem como tirar perfil do que eu faço ou não, e não tem como mandar o mesmo conteúdo para alguém outro, já que ele não sabe qual é o conteúdo.
os que conhecem o conteúdo e o publicam além do pedido do emitente, estão colocando o próprio emitente em risco. Quer dizer, eu mandei algo para você e, sem saber, isso que eu mandei para você foi passado por mais 30. Quer dizer, se fosse passado por você para mais 30, a culpa seria sua. Se for o algoritmo, aí certamente é quem escreveu o algoritmo, a plataforma. Então, de novo, acho que aí o problema não é dizer que são culpados de tudo ou culpados de nada, mas estabelecer uma tabela em que cada um responda pelo tipo de atividade que tem, e isso ninguém, por enquanto, se moveu para tentar classificar. Existe uma figura das plataformas, dos big techs, e fica todo mundo na mesma história, e como não tem definição, é muito difícil você tomar alguma posição em relação, porque está tudo fluido, né? Então, eu acho que essas coisas são todas experimentais ainda. Quer dizer, esse pessoal vai e volta, vai e volta. Por exemplo, na Europa tem o DSA e o DMA, né? Um deles é na parte de economia, o que me parece, digamos, uma abordagem tradicional. Se você tem alguém que acumula poder de negócio num segmento, existem leis antitrust que tentam diluir isso aí. Quer dizer, você não pode agir em todos os segmentos do mercado, que isso te dá um poder descomunal. A outra parte de você eventualmente examinar ou não o conteúdo, isso é uma fase que ainda vai e volta, né? É o DSA, né? O DMA está mais ou menos estabelecido, na minha opinião. O DSA tem muita discussão ainda a respeito, e como eu falei, todo mundo tateia nesse processo. Então, eu não sei exatamente o que vai sedimentar aí. Tem várias iniciativas na área. O que eu quis dizer não é que não há iniciativas de regular a área, mas eu acho que devia, por exemplo, a única divisão que fizeram na Europa é pelo tamanho da plataforma, se tem quantos milhões de usuários para cá ou para lá. Eu acho que devia ir mais fundo no tipo de serviço que ela faz, para ver se aquilo é de fato só mensageria, ou de fato aqui é uma disseminação de notícias com capacidade editorial, se isso parece mais um jornal, ou se parece mais um correio. Quer dizer, essas coisas, acho que eu pelo menos sinto falta desse tipo de classificação um pouco mais exata do processo, para você depois poder, de fato, responsabilizar cada um pelo tipo de atividade que tem. O primeiro ponto aí é que, de novo, isso tem que ser tratado coletivamente. Quer dizer, todo mundo tem que cuidar da cozinha, da própria cozinha. Não existe ninguém que vai cuidar disso para você, até porque, como foi dito aí, né, a internet deu voz a todo mundo, deu acesso a todo mundo, e isso gera também um grande atrativo para os que querem fazer algo maldoso, porque a quantidade, digamos, de vítimas que aparece por dia novas, né, e totalmente incautas, é gigantesco. Então, você tem que criar uma certa crosta, né, de defesa dessas atividades, e cá entre nós tem um outro problema complicado, que é, né, toda vez aparecem novas modalidades de ataque, né? Então, existem variadas modalidades de ataque. Existem ainda coisas piores, que é o seguinte: às vezes você é gerador de um ataque sem sequer saber disso, porque alguém está morando no seu equipamento, está atacando outro equipamento, e o número IP que aparece é o seu. Então, olha aí, vocês atacaram minha máquina. Não, eu não ataquei ninguém, mas você está sendo usado como o cavalo de Troia, né, para atacar alguém. Então, a única solução aí é você realmente ficar extremamente atento a isso. O que a gente faz aqui no NIC, o CERT, né, o Computer Emergency Response Team nosso aí, que é antigo e tem bastante tradição na área, é gerar sempre boas normas e cartilhas e toda vez atualizar quais são, digamos, os novos elementos de ataque, fazer engenharia reversa das ferramentas de ataque para ver o que está sendo usado hoje. A gente tem um negócio interessante chamado spam pots. Spam pots são potes parecem honeypots, na verdade, são potes de mel, né, que você deixa espalhados pela rede para serem atacados. São máquinas desprotegidas, você põe de propósito na rede para atrair ataques, e daí ao atacarem esses potes de mel, você fica sabendo qual é o tipo de ataque que está em voga naquele momento. Então, e aí a gente divulga quais são as medidas de proteção, se possível, para evitar que isso dê problemas e tudo mais. Então, a gente tem documento nessa área, um monte de material, mas, de novo, não tem solução mágica aí. Quer dizer, cada um tem que cuidar da própria cozinha, porque você pode ser atacado por qualquer IP de qualquer lugar do mundo, tá certo? De qualquer país, de qualquer. E ele pode ter vários objetivos. Pode ter objetivo de lucrar com alguma coisa sua, pode ter objetivo só de te usar como ponte para poder ficar, digamos, não reconhecido. No caso desse, pode ser usado para vários ataques de negação de serviço, por exemplo.
Eu acho que o grande problema, quer dizer, não é um problema, a grande recomendação aqui, em primeiro lugar, evitar uma certa precipitação em implementar coisas que apareceram do nada, porque essas coisas, em geral, precisam ser primeiro testadas para ver quais são as vulnerabilidades que elas têm. Qualquer novo aplicativo, qualquer novo sistema precisa ser olhado com cuidado, porque ele pode estar vindo, não maliciosamente, mas por deficiência do desenvolvimento, com vulnerabilidades que serão exploradas pelos malandros da história. Então, a única coisa que eu diria é o seguinte: tome cuidado com essas coisas, não se precipite, né? A gente, por exemplo, sempre diz que você deve evitar clicar no link que você recebe, porque o link pode não ser o link que parece ser. Você tem um link lá que parece inocente, você clica lá e vai num outro lugar que, de alguma forma, personifica aquele sítio. Você acha que está no sítio certo, é a mesma cara do sítio que você conhece e tudo mais, pede sua senha, você dá, eles recolhem, né? Em suma, isso é digamos, por exemplo, um truque que se dizia no passado é o seguinte: toda vez que você entrar num lugar esquisito, dá a senha errada de início, porque se ele não reclamar da senha errada, é porque ele certamente é um cara do mal, né? Porque evidente, se você der uma senha errada e ele sabe que é você, ele vai dizer: sua senha está errada. Se você der uma senha errada e ele engoliu, é porque ele estava atrás da sua senha, tá certo? Em suma, Perfeito. tem algumas boas normas aí, mas nada cobre todo o processo. Existe uma infinidade de perfis. Existe, por exemplo, na área de competição comercial, você pode querer tirar do ar o seu competidor fazendo uma negação de serviço. O que é uma negação de serviço? É você arrumar um monte de zumbis, né, que façam perguntas ao mesmo tempo para aquele lugar, de forma que ele fique assoberbado com as perguntas e não consiga responder. Então, você pode ter um ataque malicioso de competidores de má índole que vão tentar te tirar do ar, fazendo com que você não consiga responder. Isso pode ser expandido, evidentemente, para situações mais políticas. Você pode querer tirar do ar alguém que é contra a sua ideia ou a favor da sua ideia, em suma. Você pode ir para regiões mais delicadas. Você pode ir até para um treco mais internações, né, que é o que o pessoal chama de guerra cibernética, que eu não acredito que de fato aconteça, mas é uma possibilidade. E a coisa, evidentemente, a coisa mais banal é alguém tirar vantagem de algum indivíduo, ver se consegue gerar um Pix a favor dele, ou roubar alguma senha de banco, ou fazer algum tipo de malandragem desse tipo. Então, tem um largo espectro disso, desde dos caras normais que tentam codificar sua máquina e depois pedir dinheiro para descodificar. Isso aí era moda uns 3, 4 anos atrás, hoje está um pouco menos comum, mas era usual você ter um caso desse em que entrava no seu Winchester, codificava seus dados e dizia: bom, agora você quer recuperar o que tem lá, vamos negociar, né? Então, isso era um tipo de chantagem criptográfica aí para você poder escapar disso. É importante você manter todos os controles possíveis, se possível usar criptografia sempre que der. Desgraçadamente, esses maus elementos da internet te obrigam a se mover para regiões mais complexas no dia a dia, como, por exemplo, usar criptografia, né? Bom, quando eu fui lá, quer dizer, isso é uma época meio pré-histórica, né? A Agência Estado tinha um serviço de disseminação de informações em tempo real para a Bolsa, que na época era usado via banda lateral de canal de FM, depois passou a ser VBI, que é o intervalo de branco de TV, e evidentemente meu papel era tentar migrar isso para a internet, que acabou acontecendo mais tarde, porque evidentemente antes da internet você tinha que mandar de alguma forma para os seus usuários essa informação, e era usado um rádio FM. O rádio FM já tem uma banda que ninguém usa, que chama banda lateral, e você podia enfiar lá dados e você, com simples rádio em algum lugar, você recebia aquilo lá. Mas isso foi, evidentemente, nos velhos tempos. Com a entrada da internet, esse pessoal migrou para a internet, eu já há muito tempo que eu não estou mais por lá, mas hoje não tem como trabalhar em transmissão de informação sem ser por internet. E o que você tem que fazer é cada vez mais se blindar, né, e se armar com as salvaguardas necessárias para a sua informação chegar correta, não chegar deformada, e não ter alguém, um ataque do man in the middle, como se chama, um homem no meio, que recebe de um lado e manda para o outro lado uma coisa diferente. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar sempre atento, como eu falei, é como o lema dos escoteiros, tem que estar sempre atento, sempre alerta. Então, a primeira coisa complicada, como eu falei, é que as IAs atualmente falam muito bem. Então você pode usá-las para gerar texto,
e vai gerar um texto em português bastante correto, bastante razoável, né? Melhor do que muitos textos de humanos por aí. Então, o primeiro ponto é que a linguagem é uma barreira de entrada vencida, quer dizer, eles não só falam bem português, como falam bem várias línguas, e você pode pedir traduções de um texto de uma língua para outra, e vai funcionar bem isso aí. O grande problema nisso é onde entra a região, digamos, de criatividade, ou a região de conteúdo, digamos, inédito, né? Elas têm esse comportamento meio esquisito atualmente, de gerar conteúdo por conta própria, sem te informar disso. Acho que, então, se você quisesse entrar numa região de regulação desse negócio, a primeira coisa que devia ter, ele devia te informar se aquilo ele obteve de alguém ou se ele gerou por conta própria. Essas linguagens generativas, né, geram coisas por conta própria. E se a coisa é gerada por conta própria em cima de um tema conhecido, ele devia te avisar, olha, estou gerando isso a partir do que eu deduzi da minha base de dados. Isso não está em lugar nenhum, quer dizer, como a história do poema que eu falei, esse poema não está em nenhum lugar da obra do Borges, mas eu gerei ele como uma... Você pode pedir para gerar um poema no estilo do Shakespeare, ele gera coisas estranhas mesmo. E o pior é que a coisa parece verídica. Agora, se ele tivesse como obrigação te avisar o que é geração dele, e o que é verídico, que acontece, por exemplo, em papers, em textos científicos também. Você escreve, esse é um texto de lavra minha, e eu tenho referências biográficas que eu usei, essa e tudo mais. Quer dizer, nós também fazemos isso, nós consultamos bases de dados e geramos um texto que tem contribuições nossas e contribuições das bases de dados. Mas a gente tenta marcar isso aí para dizer o que é, digamos, contribuição nossa e o que é recuperado da criação humana. A IA tem uma base enorme de dados, que é toda a criação humana até agora, que ela consulta à vontade, e, de novo, isso pode ser muito útil para você descobrir coisas que você não ia achar sozinho. Mas ela inclui, digamos, alterações que ela cria, até porque aparentemente ela não quer dizer que alguma coisa ela não sabe, então ela acaba criando coisas por conta própria, e daí nós entramos numa área bastante complexa de risco aí, que eu não sei onde vamos parar. Então essas coisas são complicadas. Eu fiz uma analogia outro dia, que eu vou repetir aqui, paciência. Tem um livro do Marx, dos velhos tempos, chamado 18 Brumário, onde ele comenta o Luiz Napoleão, e ele diz o seguinte: a história primeiro aparece como um drama, depois aparece como farsa. Ele está criticando o Luiz Napoleão, o Luiz Bonaparte. Então aparece como farsa. O risco nosso é o seguinte: nós temos a farsa atual, que são todos os livros de ficção, 2001, Uma Odisseia no Espaço, papapá. O risco é que isso se repita agora como drama, quer dizer, o contrário do que diz Marx. Não é que o drama se repete como farsa, mas o risco é que a farsa se repita como um drama. Eu espero que a gente escape disso, mas eu não tenho a menor ideia. Já vi, o sujeito conta para a inteligência artificial todos os problemas que ele tem, e a conclusão da inteligência artificial diz para ele: olha, do fato você tem tanto problema que nem vale a pena continuar. Quer dizer, então, isso é um risco, evidentemente, mas esse tipo de risco acontece também numa conversa. Quer dizer, as pessoas é que têm que evoluir para não cair nesse tipo de armadilha. Se eu estou conversando com um psicólogo artificial, eu tenho que me forrar de determinadas garantias, né? Se eu for acreditar em tudo que ele fala, como eu falei, eu teria que acreditar que o poema que ele me mandou é do Borges, e não é. Então, isso é uma coisa que nós temos que tentar, digamos, triar de alguma forma. Se você tem um médico que é IA, ele vai te dizer o que ele conclui dos dados que recebeu. E isso pode ser bem ruim para você, entendeu? E o pior é que, nesse caso, você não tem o agente do mal do outro lado, porque você está trabalhando com alguém que não existe, que é uma máquina, entendeu? Por isso que eu acho que o grande salto que para nós é complicado e risco e arriscado é que tipo de decisão você vai repassar para esse tipo de equipamentos, esse tipo de mecanismos. Quer dizer, na hora que você já tem gente fazendo decisões jurídicas a partir de IA, já tem gente fazendo decisões médicas a partir de IA. Isso é uma coisa muito complicada, porque não tem a quem responsabilizar, ele aprendeu sozinho. Quer dizer, a IA que aprende, né, e esse é a grande jogada da IA, ela sai do controle de quem escreveu. Eu escrevi é que nem você tem uma criança que você cria um certo tempo, à medida que ela fica adulta, ela pode desenvolver coisas que não era o que você queria. De repente você tem um filho que, quando fica adulto, ele faz o contrário do que você tinha ensinado, porque ele aprendeu do mundo outras coisas. Então, essa IA que vai se comportar como alguém que cresceu por conta própria, tem seus próprios critérios éticos e de moral,
que evidentemente é artificial, mas está lá embutido, ele vai te dar resultados daí. Se você acredita nesses resultados, como é que você vai continuar por aí? Quer dizer, se ela decide, por exemplo, quem é o funcionário que você tem que contratar, quem é o funcionário que você tem que demitir, a quem você deve dar crédito, a quem você não deve dar crédito. Claro que ele tira isso do que ele pega do mundo real, e não precisa ter obrigatoriamente algo, digamos, malicioso aí. Mas o resultado disso é extremamente não previsível e não controlável. Quer dizer, não dá para você, a priori, dizer por que ele decidiu não me dar crédito e decidiu dar crédito para outro. Não sei, ele fez isso porque ele aprendeu da base de dados que ele tem. Então, devemos acreditar nisso ou não? Até que ponto nós devemos permitir isso? Na área de medicina, por exemplo, a análise de imagem para o IA parece muito boa. Dá dados, às vezes, que um pesquisador humano não enxerga naquele raio-x dados que a IA enxergou. Agora, se ela vai decidir se você vai ser operado ou não, acho que já são outros 500. Inclusive, até na medicina tradicional, uma decisão dessas depende do médico e do paciente. Então, precisamos tomar cuidado para não entregarmos as nossas fichas todas para a IA aí. Veja, isso mas cá entre nós, eu tive discussão a respeito disso também com outros professores na área, quer dizer, nós também, o que fazemos nós, fazemos baseado no que os outros fizeram. Então, até aí, não tem um drama específico dela consultar a enciclopédia britânica inteira e considerar a Delta e a Barça e o Diabo 4 e gerar um texto. Isso é o que nós faríamos. O que me preocupa é quando ela tem criatividade, entre aspas, de gerar coisas que não estavam em lugar nenhum, ou ela tira conclusões a partir disso. As conclusões são coisas complicadas, uma conclusão jurídica, se o sujeito é inocente ou culpado, depende de uma porção de análise, inclusive, subjetivas humanas. Quer dizer, se você repassar isso por um treco desse, que garantia você tem que a máquina sabe funcionar? O exemplo mais clássico é a história de automóveis que se autodirigem, quando eles tiverem que decidir, por exemplo, se atropelam alguém que está na frente ou jogam um carro no morro, e aí o dono do carro que pode sofrer um dano, que tipo de decisão ele vai tomar? É diferente quando você tem um motorista humano que vai dizer, não, eu acho que eu consigo escapar de atropelar aquele lá, mas eu vou tentar não bater na parede. Quer dizer, quando uma máquina decide, diz, não, meu dono é mais importante, eu atropelo o cara lá e não estou preocupado com o dono, ou ele pode dizer o contrário. Quer dizer, esse tipo de ética não está embutido em lugar nenhum. Ele vai deduzir isso a partir do que ele viu até agora e análise de perdas e danos. Qual é o dano se acontecer isso? Qual é o dano se acontecer? Qual é a perda? E isso não pode não ser nada humano, tá certo? Por exemplo, na 2001, o computador, o Hall, decidiu que era melhor não deixar o cara voltar para dentro da nave, porque ia atrapalhar o destino da nave que estava indo para um planeta. E falou, não, você vai entrar aqui e vai me atrapalhar, fica do lado de fora. Quer dizer, nessa hora, a história aí das leis do Asimov sobre robótica devem ser levadas em conta aí. Primeiro é o que nós vamos entregar nas mãos delas e o que nós não vamos. Isso é uma coisa fácil de dizer entre nós aqui, mas não no povo em geral, quando você tem pessoas que têm muito pouco tempo para gastar com esse tipo de análise, podem ir direto no estilo Maria vai com as outras, o que ela falou eu sigo. Então isso é uma coisa que é cultural, né? Agora, existe um ponto que é qualitativo aí, na minha opinião, que é o seguinte, quando você tem um algoritmo, o algoritmo pode ter um viés embutido e pode ter, digamos, uma intenção malévola no sentido de te entregar coisas que interessam ao objetivo daquele algoritmo. Então, quer te manter interessado em alguma coisa, isso pode ser usado, lembra do caso da Cambridge Analytics e coisa assim, isso pode ser usado de uma forma, digamos, com viés, né? No caso de uma IA pura de aprendizado, eu descartaria um viés específico, porque ela tem o viés que ela tem a partir dos dados que ela leu, e são todos os dados possíveis e imaginários. E aí não é um problema do viés, quer dizer, a IA não tem intenção de gerar um tipo de eleição ou outro, pelo menos uma IA, digamos, neutra e não maléfica, né? Ela vai simplesmente te dar dados, você vai concluir coisas dali. E o que você vai concluir dali depende, em parte, do que você quer concluir, em parte do que ela te fornece. Hoje tem essa história que é uma simbiose entre te dar o que te vicia, né? E o que você quer. Então, esse é o algoritmo de te prender no história, quer dizer, te manter, como esse pessoal, essa IA que fala, ela te mantém na conversa. Ela não está nem interessada em saber se você acreditou ou não, se aquilo está certo ou está errado, ela quer te manter no diálogo, ela quer se manter ator nesse processo. Então, esse é um problema que nós vamos ter que encarar daqui para frente, e eu acho que é por aí que a coisa vai ter que começar a se desenrolar. Então, eu diria, temos que ter
uma informação clara a partir da IA, devia ser obrigatório no código, dizer o que ela deduziu e o que ela criou por conta própria, o que vem de dados que ela já recolheu, mesmo que estejam errados ou não certos, e o que é a criação específica dela, e senão nós corremos o risco de entrar numa situação em que a própria verdade não é bem definida. Hoje você tem filmes de deepfake, né, de falsos profundos, aí, que você olha para aquilo e parece tão verdade quanto o outro. Quer dizer, o próprio conceito de verdade. Por que aquilo não é verdade se ele é absolutamente realístico? Né? O que significa verdade nesse caso? Se tirar uma fotografia, sua é verdadeira porque você parece com a fotografia. Agora, se eu desenhar um quadro que não é exatamente igual e tem uma certa deformação, aquilo deixa de ser verdade. Isso é um problema filosófico complicado. Verdade sempre foi um problema filosófico complicado, mas nós estamos entrando numa situação em que até a definição disso vai ficar esquisita aí. Sou especialista na área, mas certamente você pode se beneficiar dessas novas tecnologias se usá-las como ferramenta para aquilo que você pretende desenvolver. Então, é o lema de São Paulo, non duco or duco, se você é conduzido ou se você conduz. Eu acho que você tem que usar a IA você conduzindo, né? Não deixando que ela te conduza. Isso é fácil de falar, não sei se é fácil de fazer, mas, por exemplo, você pode pedir ajuda em geração de textos traduzidos, sai de boa qualidade, você pode pedir ajuda em modelar algo de forma mais resumida ou mais expandida, sai razoavelmente bom. Eu não vou pedir ajuda para me decidir coisas na minha vida, que eu acho que aí passa do ponto. Então, o que acontece em empresas de jornalismo? Informatação de ideias já, digamos, concebidas pelo jornalista, acho que ajuda perfeitamente. Se repassar ela, para ela gerar isso aí acho um extremo risco e certamente é uma ameaça também à profissão. Quer dizer, isso é uma coisa que vai ter constante atualmente, ameaças em todas essas áreas. Tem gente dizendo que até o pessoal que faz roteiros está usando IA para fazer roteiros mais fáceis, em suma. Isso é uma coisa que vem vindo por aí. O velho teste de Turing, para testar se uma IA é não IA via perguntas, já foi detonado há bastante tempo. Tem IAs que passam exame de OAB com melhor qualidade do que advogados, quer dizer, mas de novo, essas são situações em que ela usa uma base para tirar informações e responder perguntas. Isso não é tão complicado, não é tão perigoso, quanto ela te dá uma orientação do que ela acha que é correto ou não, mas, de novo, isso é fácil de falar, é difícil de fazer. Eu não sei para onde vamos, eu não quero ir além disso, eu não sou futurólogo adequadamente competente para ir nessa região. Então, o NIC, na verdade, a sigla original, a segunda máquina que eu vi na internet chamava-se NIC, Network Information Center, era a máquina de Stanford. Então, esse é um nome tradicional para máquinas que controlam um domínio de topo. Né? A gente ganhou o BR em 98, então a gente tem ele na mão aí e usa para sobrenome das máquinas brasileiras. Então, perdão, em 89, falei errado, em 89, 18 de abril de 89. Então, o que significa o NIC, Network Information Center? A gente traduziu por Núcleo de Informação e Coordenação, é uma entidade privada que recebe os recursos dela do registro BR, então quem registra debaixo do BR nos gera cada domínio R$ 40 por ano. Como nós temos 5 milhões e 100 mil domínios, o BR é um dos mais bem-sucedidos na área, o que é bom para nós, nos deixa muito contentes. Aliás, a internet brasileira, em geral, tem uma imagem muito boa no exterior. A gente sempre foi citado como exemplo em várias coisas dessa área. Então, a gente tem esse recurso, a gente tem uma instituição privada, sem fins lucrativos. Então, o que a gente recolhe do BR, a gente tenta devolver em algum tipo de serviços para a comunidade. Por exemplo, o que você comentou da área de segurança, o CERT, é um grupo de profissionais altamente especializados, está aqui dentro, evidentemente, eles são sustentados com o recurso do BR, que cuida disso. A gente também tem um treco interessante chamado ponto de troca de tráfego, Internet Exchange, né, IX em inglês, e no Brasil isso foi muito bem, nós éramos muito bons na área, e agora, no meio da pandemia, passamos a ser o primeiro mundialmente. Passamos da Alemanha, que era antes disso era o líder. Então, o que é isso aqui? É um jeito de você trocar tráfego entre provedores, entre geradores de conteúdo e consumidores, a custo muito baixo, ou próximo de zero em alguns casos, porque a gente cria pontos dentro da cidade, dentro de várias cidades, tem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem aqui, tem em Vacaria, tem num monte de lugar, onde as pessoas se conectam, as instituições se conectam e trocam serviços. Um outro ponto interessante que nós temos são estatísticas.
sobre a internet, que também geradas com recursos do BR. A gente tem uns 15 anos de estatísticas, então a cada ano saem como é que é a história dos domicílios, a história das empresas, da educação, da cultura, como é que a Covid afetou, como a IA está afetando. São estudos estatísticos sobre a internet brasileira sustentados pelo recurso do BR. Então, basicamente, essas são, digamos, as atividades do NIC, né, que se abastece do recurso do ponto .br, que, mesmo tendo 5 milhões, está um dos mais baratos do mundo, porque a gente não tem, como eu falei, intenção de lucro, a gente tem com intenção de devolver o que recebemos da internet para a própria internet. E a gente é ligado ao comitê gestor, que é o órgão político, nós somos um órgão técnico. O comitê gestor é um comitê de 21 indivíduos que bola, digamos, estratégias para o desenvolvimento da internet brasileira, e nós somos a parte da Casa das Máquinas. A última que saiu, acho que é a TIC Domicílios, que é de como é que é internet nas casas. Tem também TIC Empresas, que é Tecnologia de Informação e Comunicação. Isso está tudo aberto grátis no NIC, se entrarem lá no cetic.br, que é o centro de TICs, né, do NIC. As estatísticas que saem anualmente estão lá divulgadas aí. Se quiserem especificamente, podemos até tentar extrair dados adequadamente de algum ponto que interesse a vocês, mas estão disponíveis aí. Quem quiser consultar, é só entrar lá. Então, veja, isso é uma coisa complicada. Eu não sei para onde a coisa vai nesse sentido. Eu, por exemplo, tenho opiniões divergentes na região de que crianças, até que idade devem estar, digamos, isoladas disso, quando devem passar a usar. Mas cá entre nós, hoje, já na geração dos meus netos, que são filhos de filhos que já tinham acesso à internet, você vê um menininho de 5, 6 anos já com o celular na mão. Eu não acho que seja uma boa ideia. Mas eu, sinceramente, não tenho como ir além disso. Quer dizer, eu sou da época ainda que lia livros, evidentemente. Eu acho que o grande problema disso daí não é acesso à diversão e tal, é um apelo à superficialidade. Quer dizer, quando você tem que ler um texto, e os jornalistas são experts nisso aí, você aprofunda-se naquilo que é muito mais do que a simples manchete. Né? Hoje, na internet, você tem uma tendência de resvalar nas manchetes. E se uma criança começa desde o começo a ter acesso a isso superficial, talvez ela não se aprofunde em nada com mais detalhe. E eu acho que isso aí talvez seja uma perda. Mas, de novo, isso é uma coisa polêmica. Você tem linhas de educação de diversos tipos, tem gente que é radicalmente contra, desde a época dos velhos tempos da TV, dizendo, não, a criança não pode assistir até os 6, 7 anos, isso. São coisas que variam com o tempo. Eu não sei quem tem a verdade na mão, mas eu diria que cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém.